e espero que pegue tudo direitinho pra gente não ter, não perder, né, a informação e depois as pessoas conseguirem pegar gravado, tá bom? Bom, gente, então, boa noite pra todos. Eu não consegui ter tempo de lidar com o Surreal essa semana, de mexer. Várias pessoas me falaram dos bugs. Eu não consegui mexer, que a gente está aqui no campus, numa época com bastante coisa. Então, e para mexer no Surreal, para debugar, quem não fez ainda vai fazer. É um trampinho que demora, dá um tempo. Pode ser muito rápido, mas pode demorar muito tempo. Então eu não consegui mexer, tá? Se está fazendo, se você consegue fazer o exercício e depois gera o log, mesmo que o log esteja truncado, envia o log truncado mesmo para mim, quebrado, tá? Que aí já serve como que você fez. Eu perco as estatísticas, né, de quantas vezes você tentou fazer e tal, mas já vale a pena, tá? E aí não prejudica vocês, a gente vai é, fazendo dessa maneira. Acredito que semana que vem eu tenho um pouco mais de tempo, tá? Durante a semana. Mas também não sei, não posso afirmar muita coisa, tá bom? Rodrigo tá aí, seja bem-vindo. Então, Thrill é isso. Eu, gerou o código truncado lá, manda mesmo truncado, e aí a gente vai, eu vou tentar mexer nisso semana que vem. E aí vou aproveitar e já falar aqui, não sei se quem aqui é do estado de São Paulo. Essa semana passada, na verdade, abriu, aí termina dia 20, as inscrições para os cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes no Instituto Federal de São Paulo. Então a gente está com as inscrições abertas, tanto para fazer o ensino médio no Instituto Federal, quanto para fazer cursos técnicos junto com o médio de outras escolas ou subsequentes. Então, é, não sei, eu imagino que não seja as pessoas que estão aqui, mas sempre tem alguém, algum parente, alguém que está nessa fase, que está atrás de um curso. Então tá aí de graça, a inscrição é de 30 ou 60 reais, depende do nível, para cursos concomitantes subsequentes de 1 ano e meio, 2 no máximo, e integrado, né, os 3 anos do ensino médio, tá bom? Então esse é um dos motivos de eu não ter tido tempo essa semana de estar fazendo a divulgação disso, tá bom? Então depois acho que eu vou até pegar e mandar um e-mail lá para todo mundo para divulgar mesmo a informação. E aqui no campus de Miracatu a gente está indo para a segunda turma de biotecnologia. Ano que vem a gente está com uma turminha só agora com 20 e poucos alunos. Ano que vem a gente vai estar abrindo mais 35 vagas, tá bom? Então, feitos os anúncios e os esclarecimentos, queria ouvir de vocês como é que foi agora de lidar com arquivo, né? Começar a lidar com dados um pouco mais com cara do que quem lidava com dados já estava esperando, né? Lidar com planilha quase. Como é que foi pra vocês? Foi tranquilo? Vocês tiveram dificuldades? Já sabiam? Como é que foi aí? Oi, Carlos. Oi, Me ouve, né? tô te ouvindo, pode falar. Nossa. Legal. Eu gostei bastante, cara. Assim, eu já tinha usado aquelas funções lá, algumas delas para poder Uhum. importar dados, mas assim, eu sempre tive muito problema com a importação de dados, assim, não entendia bem a diferença entre as funções, né? Uhum. Que você mostra lá. Foi muito bom, cara. Muito bom. Eu, Tá. eu tô ligado que é uma coisa assim que acaba que tem disponível pra gente entender, mas assim, a gente, eu pelo menos quando eu usei, às vezes que eu uso essas funções, acaba sendo assim, na hora de fazer alguma coisa, né? Então acaba que não dá para poder estudar Sim. a função.
entender melhor o que que ela está dizendo para nós e para que ela serve, para que tipo de dados que ela serve. Gostei bastante. Acho que vai facilitar bastante a vida na hora de fazer uma nova análise. Então, na verdade, as funções, tem função que eu não eu uso pouquíssimas vezes. E mesmo funções que eu uso, quando eu vou usar num contexto que eu não estou usando, que eu não costumo usar, vai dar problema. Eu tenho que olhar a documentação, olhar o help, olhar né, a ajuda, porque realmente é um idioma, é uma linguagem. Assim. O mais interessante, e isso que eu tento passar para vocês, é vocês entenderem que há uma, uma lógica por trás disso. Então, assim, várias maneiras, várias coisas, a pessoa chega para mim e fala, dá para fazer tal coisa, ou né, tem um script ali, tem um... Olha, dá, porque eu sei que é possível fazer. Agora, o caminho eu tenho que ir testando, tá? Então teve um colega uma vez que chegou com um programa lá que ele tinha um script que ele tinha feito, que ele tinha pego na verdade, e aí precisava fazer algumas coisas. Falou, dá pra fazer, preciso só dar uma testada e ir fazendo. Isso é com tudo, tá? Por exemplo, eu não costumo trabalhar com dados de, já referenciados, né, de mapa. Já lidei, já fiz uma outra coisa. Mas toda vez que eu vou ter que eu tenho que lidar com aqueles pontos SHP, SHX, que é os shapefiles, o arquivo vai dar, você tem que lembrar, tal, então é por aí mesmo, tá? Alguém mais? Não? Tá bom. Então, como eu tinha prometido para vocês, eu vou pegar aqui não sei se vocês já conhecem. Bom, na verdade todo mundo já deve ter ouvido falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD. Essa lei veio proteger os dados pessoais e ela vem numa sequência de várias leis de dados públicos, né? Proteção de dados, mas vem também de coisas de transparência. Então, para quem já é funcionário público, trabalha com o setor público, sabe muito bem que, por definição, vários dados são públicos, vários dados do setor do Estado são públicos. E nos últimos anos, já há muito tempo, na verdade, o governo federal, o governo dos estados e até mesmo as prefeituras de cidades um pouquinho maiores, elas são obrigadas a deixar os dados publicizados, tá? Não só publicar o dado, mas deixar ele de uma maneira fácil para as pessoas saberem. Esse tem os portal da transparência, portal de vários lugares, no qual você pode consultar, baixar o dado para ver uma coisa ou outra, ou o que você quer fazer, escrutinar o dado, né? Então, o governo falou que tal coisa aumentou, aí você vai lá, olha os dados e consegue olhar, e consegue checar se aquilo é verdade ou não. Inclusive tem uma coisa que eu já vi já faz um tempinho, que é um jornalismo de dados. Você já deve ter visto alguma notícia dessa, que o jornalista, ele, ao invés de ficar perguntando, né, a fonte dele, perguntando para as pessoas, ver se pega alguém que fala alguma coisa, ele vai nos dados públicos e começa a dar uma analisada lá para ver os gastos e tudo mais. Então a ideia de hoje é pegar um dado desse, bem mais simples, tá? Não quero e mostrar para vocês que tem como pegar os dados, baixar eles e a gente dar uma olhada neles em uma interpretação um pouquinho simples ainda, mas ver que não é difícil de lidar com esse tipo de coisa, tá?
Eu já separei um dado aqui, para hoje eu peguei uns dados de censo escolar, que eu acho que vai ser interessante, e mais pra frente a gente pega outros dados, outros tipos, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, e quando eu estou compartilhando a tela eu não vejo o chat, beleza? Acabei de ver que tem alguém que escreveu aqui. Tá. Eu não vejo o chat. Então, se durante quando eu estiver compartilhando a tela, alguém quiser compartilhar alguma coisa, falar alguma coisa, fala, tá? Abre o microfone e fala, daí eu consigo ouvir. Caso contrário, eu não consigo perceber, tá bom? Então, eu vou aqui compartilhar a tela inteira para ficar mais fácil. Se não estiver aparecendo a tela inteira daqui a uns segundinhos, vocês me falam. Imagino que esteja aparecendo tudo aí para vocês. Então o site que eu quero mostrar para vocês é esse dados.gov.org, né? Perdão, dados.gov.br, que é esse portal brasileiro de dados abertos, e aqui você vai encontrar tanto dado, a maioria dos dados são dados do governo federal, perdão, mas você consegue achar vários outros tipos de dados, tá? Tem alguns recursos, eles chamam de recursos, né? De vários lugares, de várias coisas, tem uns videozinhos para poder ver também. Então, aqui alguns conjuntos que estão mais sendo procurados, né? Então, sei lá, série histórica de preços de combustíveis e LP. Aí você entra. Você pode publicar dados também, tá? Você pode se registrar para isso. Tá aqui. Aqui é interessante. Então, normalmente a página de um dado, né? Você tem quem é o responsável por esse dado, qual que é o nível, né? Aqui, a escala, aberto, ele está desatualizado, provavelmente está faltando os últimos dados. Tem uma breve descrição, com os formatos que eles estão, né? Quando que ele começou, um e-mail para você, se você quiser entrar em contato com quem comentou esses dados, com quem produziu esses dados, mais umas coisas. E aqui nessa parte tem a descrição de novo, né? A parte de recursos. A parte de recursos é exatamente onde a gente vai conseguir achar os dados. Então ele vai ter aqui em PDF, separado por vírgula. Tem vários dados aqui, tem mais de 200, aí vai ser para cada mês, né? Os dados a gente baixou de cada mês. Aqui embaixo tem algumas ações, não, conjunto de dados similares não aparece nada, e algumas discussões dos usuários, né? Que as pessoas usaram aqui, tá? Então a ideia desses dados é bem simples, é essa. Você entra numa página e ali você tem um monte de informações sobre ele, tá? Deixa eu voltar aqui pro... Não. Algumas vezes os dados aqui não vão estar em CSV. Eu tinha entrado nesse de armas aqui, por exemplo, aqui da Polícia Federal. Então aqui é o SINARM, né? Sistema Nacional de Armas. Quando você vem aqui em recursos, o dado ele é feito no formato HTML. Então se eu acessar o recurso, eu vou parar numa página, e nessa página aí sim eu vou cair nesses dados para poder olhar. Nesse caso aqui ele vai abrir para mim um Power BI,
tá? Que é esse dashboard aqui bonitinho, que eu posso lidar, posso fazer buscas aqui dentro. Então esse também é um tipo de dado disponível na plataforma, tá? Por que eu falei da LGP, da Lei Geral de Proteção de Dados? Porque quando você disponibiliza um dado desse, você tem que estar de acordo com essa lei. Então, por exemplo, aqui eu tenho um registro de armas de fogo, mas de maneira nenhuma eu consigo saber quem são as pessoas, ou onde elas moram, né? Eu consigo ter os dados estatísticos, mas não os dados pessoais delas. Então tá, vamos parar aí de mostrar essas coisas. O que eu quero mostrar para vocês hoje são os microdados do censo escolar. Tá. Aqui, microdados públicos da educação básica. Então, o INEP, né, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele faz muitos dados. Então, para quem trabalha, se alguém aí trabalhar com educação, estamos aqui, ó. Microdados do censo escolar, censo de profissionais do magistério, Enem, alfabetização, Enem também, mas esse aqui é sem ser por escola, né? E aí uma coisa que é importante comentar com vocês é o seguinte: eu tenho os dados do Enem, né, por município, por estado, né? Quando eu falo que eu tenho os microdados, eu estou lidando com os dados do mais fino possível, tá? Então, se eu falo aqui, ó, tipo, se eu não me engano, esse aqui, ó, menor nível, microdados do Enem são o menor nível de desagregação de dados recolhidos por meio de exame. Então, nesse aqui, se eu for olhar aqui, a gente vai fazer isso mais uma outra semana, eu vou ter o resultado de todas as provas do Enem do ano passado, provavelmente. Então, assim, não só a pontuação de cada aluno, mas também as respostas que cada aluno deu. Então, eu consigo saber quais foram os erros, quantos foram os erros, esse aluno de qual escola era, tá? Da escola, se era privada, se era pública, tá? Então eu consigo saber um por um. Se teve, sei lá, não lembro agora o número, tá? Mas se teve 2 milhões de pessoas prestando o Enem, é uma planilha de 2 milhões de linhas. Então é bem interessante por causa disso. Consigo chegar num dado mais desagregado, né? Menor nível de agregação, e aí eu consigo fazer essas comparações quase que individuais, tá? E é por aqui, por exemplo, que eu consigo ter aquelas estatísticas de tipo quantas pessoas tiraram nota 1000 na redação por estado, ou número de provas que zeraram em tal e tal coisa, né? Eu consigo fazer isso agregando depois e tirando os dados, tá? Então o que a gente vai usar aqui é esse aqui, que é menor, tá? Ele vai ter uma linha para cada escola, que já é bastante coisa. Aí aqui, microdados da seção da ciência escolar, da educação básica. Clica aqui para baixar, né? Tenho aqui outras informações. Agora, uma coisa interessante é que esses dados, quando eles são disponibilizados seguindo alguns critérios, alguns roteiros, vai. Como assim?
Eu baixei aqui, vou abrir aqui no meu computador. Opa. Microdados está aqui, abri, veio parar para cá. Então aqui eu tenho 3 pastas, tá? Em geral é isso, os dados eles têm que carregar junto com eles o histórico do que eles foram tirados, extraídos. Então aqui eu tenho um leia-me, né? Que é um PDF, um relatóriozinho que vem junto com ele. E aí aqui eu tenho... Não. Tem um relatóriozinho aqui, então, explicando sobre os dados, quem fez, tá? Bem interessante se você tiver, for usar isso num relatório científico, uma coisa assim, para entender o método, tá? E aí ele traz, explicando, que está em todos os outros pastas. Então, se lembra que interessante. Tenho aqui os anexos. E aqui nos anexos eu tenho os questionários, então eu posso olhar qual foi o questionário que foi entregue para cada escola responder. Se eu entrar aqui, então cada então o questionário que foi entregue para o aluno, para a escola nova, para o gestor, profissional de educação e para a turma, né? Então eu posso ver aqui o que o aluno respondeu no formulário, quais eram as respostas que eles tinham, né, para fazer, tá? Isso é legal para depois, se alguém quiser entender melhor como é que foi feito. E para mim, hoje, muito mais interessante é olhar esse dicionário de dados. O que acontece? Nem sempre, daqui a pouco a gente vai perceber, dá para dizer muito bem o que está escrito na coluna ali, né, no espacinho, escrever o que é aquele dado. Então normalmente vem os códigos e o dicionário de dados nos ajuda a entender. Então abrir aqui, dicionário de dados, educação básica. Vou abrir aqui no Excel mesmo, no Office. Então aqui, ó, o que está me dizendo? Nome da variável, descrição da variável, o tipo dela, né, se é número, caractere, categoria. Aqui vai ter se ela foi coletada nos anos, em que ano, né, dos últimos anos ela foi coletada. E vai ter mais uma coisa aqui, alguma nota disso. Tá, então, a hora que eu olhar lá no meu dado, por exemplo, TP, tipo de dependência, ela vai estar 1, 2, 3 ou 4, aí depois eu volto aqui e entendo que 1 é federal, 2 estadual, 3 municipal e 4 privado, né, por exemplo. Tá, então a gente acaba usando isso aqui para entender o que está na base de dados lá. Tá? Eu vou minimizar esse daqui para a gente poder usar depois. E aqui, vou voltar mais uma vez, temos os dados. Tá? Posso ter ele mais de um arquivo, dependendo de como os dados foram colocados. Quem vai explicar o que é cada dado vai ser naquele arquivo leia-me e no dicionário. Para cá, a gente vai usar esse microdados da educação básica. Esse daqui tem 219 megas, tá, e um monte de coluna. Para hoje, eu não vou abrir esse, eu vou abrir um outro que eu já mexi, que eu excluí um monte de coluna, tá, para não ficar um arquivo muito grande para a gente trabalhar hoje. Eu não vou mostrar como é que exclui essas colunas, porque isso é assunto da próxima semana. Tá? Então eu já fiz essa exclusão, fiquei com alguns dessas
dessas colunas que eu acho interessante para a gente trabalhar agora. Então não vai ser esse aqui, vai ser o outro que eu já deixei aqui do ladinho. Então, que é esse reduzido aqui. Então, vamos lá, vamos começar agora no R. Então vou abrir aqui um script, né? 2 de outubro. Abrir no RStudio. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Não dá pra apagar tudo. Então tá aqui. Vou começar ele limpo com vocês. Apaga esse cara aqui. Tá, então vamos lá. Primeira coisa é trazer para o R. Vamos lá, vamos fazer o que eu já comentei no vídeo, né? Chega aqui, abre o aplicativo num editor de texto, que foi o que eu expliquei para vocês. Vamos abrir o editor de texto. Tá aqui, ó. Ele vai demorar um tempão para abrir, mas eu consigo ver que os dados são separados por ponto e vírgula, né? Ó, todo mundo separado por ponto e vírgula. Então eu já sei que é um tipo de arquivo CSV, né? Então eu vou usar esse CSV para abrir lá no R. Então, data, read, CSV. Eu posso usar tanto CSV, acho que vou valer para fazer com os dois. CSV, microdados. Abrir. Aqui o CSV sem nada, ele vai entender a vírgula como um separador de campos. Então, olha isso que aconteceu. Ele não separou nada, tá? Para funcionar, eu teria que ter feito o seguinte: chegar aqui, separador, ponto e vírgula. Opa. Ponto e vírgula. Aí agora sim eu tenho os dados separados bonitinho, tá? Então por isso que eu falei para vocês olharem para o arquivo no texto puro antes de fazer esse tipo antes de importar, tá? Mas como usar esse ponto e vírgula já é algo muito comum, eu só vou colocar aqui só para demonstrar. Eu posso usar read.csv2, que ela vai ter o mesmo comportamento, tá? Ó, puxou todas as variáveis, todas aqui. Tudo bem? Então, das duas maneiras eu vou usar de cima. Então aqui já tem, esse dado que a gente está lidando, tem 31 variáveis de 215 mil escolas, tá, registradas. É bastante escola no Brasil inteiro, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nesse arquivo, né? Como é que ele tá, se ele trouxe bonitinho. Então, read, para olhar as primeiras. Tá aqui, ó. Trazer mais para cima. Então aqui estão as 5 primeiras linhas. Ele não quer rodar direito isso aqui. Que ele trouxe. Vamos dar uma olhada nas colunas agora, né? Names, data. Então aqui estão os códigos de cada coluna, tá? Alguns códigos são fáceis de a gente entender, só bater o olho, né? Região, unidade federativa, nome da entidade, né? Mas alguns
tem um código específico, sei lá, in regular, in noturno, in escolarização, in FICRE. O que é isso? Para saber isso, aí a gente vai lá no dicionário, vem aqui, procura aqui, né, o que é aquele código para entender o que ele significa e qual que é a interpretação dele, tá? Só para vocês saberem, nesse conjunto de dados do INEP, do Censo Escolar, esse IN sempre é uma informação, uma forma, né? Um dado de... ele vai te dar uma informação se ela existe ou não, tá? Em geral. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um que dá pra gente entender rapidão. Ó, então tem um campo chamado in-água-potável, se tem fornecimento de água potável para seres humanos. 0, não. 1, sim. Então, nessa coluna, toda escola que tem água potável vai ter 1, e toda escola que não tem água potável vai ter 0. Algumas coisas podem parecer repetidas, né? Porque olha só, aqui em água potável, você tem água potável para consumo humano e água rede pública, tá? Então, é água para todas as escolas e rede pública se a água daquela escola vem de uma rede pública. Em água poço artesiano é se aquela água vem de poço, cisterna, cacimba, cisterna, fonte, rio, ou se nem tem fornecimento, tá bom? Então é isso que significa esse in aí. Como eu falei para vocês, eu dei uma boa resumida nos dados para a gente trabalhar agora, tá? Vamos aqui. Então aqui eu tenho 30 e poucos. Esses QT são quantidades e outras coisinhas que tem aqui. Então vamos dar uma olhada primeiro no seguinte. Então a gente olhou os códigos, os call names. Agora vamos fazer um summary, né? Ele vai sumarizar os dados, as colunas. O summary, aquilo que for... Eu não estou conseguindo subir mais do que isso. Uma coisinha aqui, acho que a tela não está. No summary, o que ele vai fazer? Deixa eu fazer o summary de novo. Tá. O que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar alguns quantis daquelas variáveis, né? Então, então aqui, se a gente olhar, por exemplo, aqueles que são funge, se a gente olhar lá nos dados, significa o seguinte, que essa escola fornece, atende ensino fundamental, tá? Funge é isso. Se não tem, vai ser 0, se tem, vai ser 1, tá? E aqui a gente sabe que tem 36 mil linhas ali que não colocaram, que está em branco. Se está em branco, o dado ou não foi coletado ou ele é 0. Tá? Eu vou colocar aqui que ele não foi coletado mesmo, tá? A média aqui de 0,67, ela já me indica que seria, nesse caso, né, se esses NAs que realmente significam não oferece ensino fundamental,
Isso aqui me diz que 67% de todas as instituições que fornecem das escolas têm ensino fundamental, tá? Em Funde AI se fornece ensino fundamental nos anos iniciais, são as primeiras séries, né? Os primeiros anos, perdão, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então aqui 58% oferece desses primeiros, 34% os últimos, né? Ensino médio, aqui está colocando como 17%. Esses números, eles eu teria que olhar com mais cuidado para que seriam esses NAs aqui, tá? Mas esse summary, ele te dá essa indicação, pode te ajudar nisso para dados que são 0 e 1. Então 1 tem, 0 não tem. Então aqui eu já consigo ver a média, né? Vai dizer a proporção de quantas pessoas, de quanto daqueles dados são 1 e quantos deles são 0, tá? QT é o quantitativo Então, QT MAT base é a quantidade de matrículas do ensino básico. QT MAT INF, quantidade de matrículas do ensino infantil, e fundamental, médio e EJA. Então, olhando aqui, a gente vê que a média seria 17, média 52, média 17, e tem algum dado que está com quase 2.000 alunos. Então seria alguma escola ou alguma entidade que teria 2.000 alunos. Precisa agora ver se não é alguma escola muito grande ou que juntou várias para dar em uma só, né? Fundamental aqui 3.300, que é o que mais tem, né? Ou a escola que mais tem. Então uma escola muito grande, até seria possível. Médio, esse aqui 3.000 e pouco, máximo 3.000 e pouco, também pode ser que tenha, tá? Então aqui eu consigo ver a quantidade de matriculados por escola, tá? Aí tá. Agora um dos dados que a gente tem, né, que eu já mostrei para vocês, é que tem o dado do estado, certo? Então vamos fazer agora, nesses últimos minutinhos, só algumas continhas, algumas contas básicas aqui. Então vamos dizer que eu queira saber número de matriculados no ensino médio por estado, tá? Por estado da federação, por unidade federativa. Eu mostrei para vocês lá atrás o uso do aggregate, né? Então aquela forma do aggregate para a gente pegar. Então, aggregate. Quem que eu quero contar é o número de matrículas. Então eu vou pegar data, matrículas básico, certo? O index aqui eu acabei de
só lembrar quais são os argumentos do aggregate, senão... Não tá indo. Peraí. Ué, peraí, tem uma coisa errada. De novo. Só um segundo. Só parar aqui. Rapidão. Todo mundo aí ainda. Com dois G, perdão. Vou voltar pra cá. Eu tô fazendo besteira. Vou voltar pra cá. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Essa é uma das funções que eu acabo não usando muito tempo. Aggregate. By igual list. Então vamos colocar aqui data UF e soma. Tá, então o que ele vai me entregar agora, se tudo der certo, vai ser a soma das matrículas por unidade de federação. Vamos ver se ele vai. Tá. Ele não me deu porque os dados estão com muito NA. E aí eu posso dar NA.omit igual a true. Não foi. Vamos ver só se eu consigo. No caso desse aqui é outra coisa. Então a gente vem aqui. NA action. Opa. O que está me passando agora? Ele está me dançando com forma. Saco. Aqui. Porque aqui a soma ele vai fazer de qualquer jeito. Dados verdadeiros têm esses problemas. Você vai tendo que lidar com eles e passar por cima deles, tá? Era pra funcionar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Esse cara aqui vai. Também não foi. Aí bagunçou aqui. Bom, gente, de novo, mais uma vez eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas eu vou trabalhar nesse exemplo e depois eu passo para vocês, tá? Infelizmente eu tentei, essa semana eu fiquei meio sem tempo mesmo para trabalhar, queria fazer uma coisa
ao vivo com vocês aqui não foi muito bem o que eu queria mostrar, tá? Peço desculpas para vocês mais uma vez e na próxima vez eu vou tentar fazer o exemplo inteiro antes de tocar da vídeo com vocês, tá? Bom, deixa eu voltar então para a sala aqui. Espero ter mostrado alguma coisa para vocês hoje interessante. Prometo que na próxima vez eu faço um roteirozinho um pouquinho melhor. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa ainda para comentar? Professor, eu tô com um problema ainda no Surreal para pegar. Eu consegui fazer a primeira atividade, deu truncado. Uhum, Aí quando que foi o de, acho que o R apply, T apply, S apply e T apply. uhum. Aí quando eu fui fazer a outra, que era do V apply, deu um erro. Só que aí parece que tinha que instalar mais alguma coisa, eu instalei e foi. Mas aí, agora nessa última parte, eu vou compartilhar, que eu acho que é mais fácil. Pois não, pode compartilhar. Aqui. Agora apareceu esse erro aqui, ó. Que aí ele não consegue me dar o log da atividade. Tá, isso foi no vApply? Não, foi no na última, que era olhando os dados. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver no arquivo central aqui, peraí. Que esse erro que deu aí é um erro de teste, no teste que ele faz. Deixa eu ver. Esse foi olhando os dados, não é? Foi. Deixa eu abrir aqui. Ignore. Não era pra estar esse problema. Porque ele tá. Eu não sei se talvez é um problema com esse computador, porque ele tem outra unidade de disco também. Porque aí eu tinha instalado um outro disco, aí depois eu desinstalei tudo, coloquei no disco C, que é o mais comum. Uhum. E Não era pra ser isso não. Porque. É, que ele dá vários erros de caminho, às vezes também. tá, tá. Ah, eu não sei se o problema é no computador, porque como o meu notebook ele estragou, aí eu Uhum. tive que pegar no computador aqui de casa. E aí que começou a dar esses problemas. No meu notebook não dava. Tá. Ia tudo ok. Porque, tá vendo? Eu vou até abrir aqui com vocês, vou mostrar a cara do suru por dentro. Você pode tirar isso. Porque o Surreal, ele funciona assim, ó. Aqui tá o arquivo, né? Que o script que roda para mandar para mim as coisas. Né? E aqui tem a função Google Sheets, que era a que eu usava antigamente. Ela tá aí ainda para manter, né? Pra gente não precisar dela depois. E aqui embaixo é onde está a função, né? Para você mandar. Então, copia string, print, e aqui seria para fazer o arquivo. Dos outros arquivos, você falou que o tapply funcionou, né? Funcionou. Tá. Então vamos ver se estão iguais. A função tá igualzinha. Não, tá vendo? Porque são dois arquivos separados, um para cada teste. Então esse aqui tá aqui, ó, funcionando. E aqui também tá funcionando do mesmo jeito. Talvez seja alguma coisa de instalação mesmo.
Você mudou, você reinstalou, você instalou de novo a RStudio, instalou tudo isso de novo, certo? Sim, Tá. E o curso também. sim, sim. Tá bom. É. Aí eu não sei se agora eu deixo, não envio essa semana e deixo pra quando Não, o meu pode, computador pode, pode. chegar. Então, essa semana e as próximas duas. Próximas duas? As próximas 2 semanas dá pra não enviar, tá? Agora. É isso. Agora, as próximas 2 semanas a gente vai estar um pouco mais tranquilo. Eu vou tentar consertar essa história do Surreal. E aí eu peço pra vocês fazerem, tá bom? Uhum, tá bom, Que aí eu acho que não vai ter tanto problema. tá. Gente, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Mais alguém tem alguma dúvida? Algum problema? Não? Tá bom. Então eu vou finalizar aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando normal. E aí depois eu coloco lá pra gente. Tá? Qualquer coisa manda um e-mail, eu vou tentar resolver o mais rápido possível. Mas é isso. Quinta-feira tem que ser correndo agora pra dar aula. Tá bom? E aí pode Tá escrever bom, qualquer então. problema. Tá bom? Tá Então, bom. um abraço, pessoal. Tchau, Tchau, até tchau. semana que vem. Até semana que vem.